Esse vídeo é destinado ao público 50 a mais. Antigamente, pessoas acima de 50 eram considerados bem velhinhos, o que não tem nada a ver com os dias de hoje. Hoje, o público acima de 50 é composto por adultos jovens que trabalham, namoram, praticam exercícios físicos, têm diversos hobbies e é natural que todos queiram estar com a estética do rosto em dia. E tá tudo certo em relação a isso. Eu vou aqui falar nesse vídeo sobre quais tratamentos são interessantes para esse público e o que vai acontecendo com o processo de envelhecimento. E aqui começa o meu primeiro dilema. Eu tô falando com qual público 50 a mais? Eu tô falando com a Ivete Sangalo, com a Daniele Vini, com a Letícia Spiller? Ou eu tô falando com uma mulher branca que trabalhou na roça a vida inteira, que não teve uma boa alimentação, que nunca praticou exercício físico? Nesse período, é um período em que muda muito o aspecto do rosto e do corpo da pessoa de acordo com como foi que ela passou a sua vida inteira. Então, os tratamentos estão muito mais relacionados à pessoa em si, em tratamentos personalizados, do que com o fator idade especificamente. E outra coisa que muda muito de pessoa para pessoa que já está com 50 a mais é o seu processo de envelhecimento de acordo com o padrão facial do seu rosto. Então, por exemplo, pessoas que têm o queixinho para dentro e quando eram jovens estava tudo no lugarzinho, com o passar dos anos começa a ficar com aquela papada, aquele queixo duplo. Da mesma forma como pessoas que não tinham muito volume nessa região superior passam a ter menos volume ainda, então ficam com aquele aspecto fundo aqui, como se fosse um fundo de olheira bem intensificado, aquele vão que começa a ficar aqui na têmpora e aí o olho começa a cair. Então, com o passar dos anos, esse padrão se intensifica muito e varia de pessoa para pessoa. Então, as pessoas não são iguais, temos sempre que personalizar os tratamentos. E um outro fator que é bem discrepante de pessoa para pessoa a partir dos 50 anos é o grau de flacidez. Tem pessoas 50 a mais que não tem tanta flacidez na pele e os tratamentos podem ser feitos bem parecidos com uma pessoa de 30 anos, por exemplo. Agora tem pessoas que já estão com muita flacidez. Então, para começar, eu vou explicar, mostrando com o Margipac, como que funciona essa flacidez da pele. Então, estou aqui com o meu papel filme, que é bem fininho, como a nossa pele é mesmo. Como a nossa pele tem colágeno, tem elastina, ela estica um pouquinho e volta, como a nossa pele, né? Então a gente passa o tempo todo fazendo expressão, rindo, mexendo e a pele estica e volta. Só que com o passar dos anos a gente vai perdendo esse colágeno e essa elastina e ao mesmo tempo a gente fica fazendo esse movimento por anos e anos e anos. Então o que vai acontecendo com a nossa pele? É o que acontece com o papel filme. Ele vai esticando e ficando mais fino. É isso que acontece quando a gente fica com flacidez. A pele fica mais fina e mais comprida. Quando a gente faz tratamentos para estimular colágeno, a gente vai conseguir engrossar a nossa pele, tá? Então imagina que a nossa pele seja esse papel, com os bioestimuladores injetáveis, como por exemplo o Sculptra, o Radiesse, o Elancê, a gente vai conseguir estimular colágeno na pele, ok. Então o que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir engrossar essa pele que afinou, né, ó, como o Margipac, ó, tá ficando mais fininha, já era fina, né, mas tá ficando cada vez mais. A gente vai conseguir engrossar, então é o que fazemos no rosto, né, às vezes a gente tá com aquelas rugas de acordeon, então a gente faz o bioestimulador de colágeno. Eu tinha muito aquelas ruguinhas, melhorou porque minha pele engrossou. Às vezes a gente tinha aquela pele que estava puxando muito, ela vai ficando mais firme. Tudo isso o bioestimulador de colágeno faz. Agora, o que o bioestimulador de colágeno não faz? Ele não contrai essa pele que esticou. Então veja bem, se você é daquelas pessoas que tá com aquela queixa assim, nossa, eu preciso fazer isso, e levantar um dedo aqui assim, né? Eu preciso fazer isso no meu rosto. O bioestimulador injetável não vai fazer. Isso vocês têm que entender, porque cada tratamento tem uma função. Então, não é só fazer um bioestimulador que você que está com aquelas quedas, aquela flacidez, vai conseguir resolver. Você só vai conseguir fazer com que essa pele que está super esticada, né, por conta da flacidez,
Você só vai conseguir resolver isso fazendo uma cirurgia plástica, tá? Existem tratamentos que também contraem um pouco a pele, só que nunca é como uma cirurgia plástica que é o padrão ouro. Então veja bem, não é que eu tô dizendo que todo mundo tem que fazer plástica e que os bioestimuladores não funcionam. O que eu tô dizendo é que a gente tem que entender para que cada tratamento serve. Se você tá percebendo que sua pele tá esticando e demorando a voltar, mas você não tá com aquelas super quedas, o bioestimulador vai ser muito bem-vindo. Então você pode ter 50 a mais, pode ter 25, 30, 40 anos, vai ser ótimo. Se você tá com muitas quedas, se o seu olho já caiu para os olhos, você tem que fazer uma cirurgia. Se você é uma pessoa que realmente precisa de um lifting facial, né, nesse exemplo, então uma pessoa que tá com muitas quedas na pele, então vai fazer um lifting, vai realmente fazer um corte, vai puxar a pele, vai puxar a musculatura, vai ficar tudo no lugar, ok. Só que mesmo assim depois, meses depois, é interessante você fazer um bioestimulador para deixar a sua pele mais firme, para que você mantenha essa cirurgia. Então veja bem, depende muito do estágio que você tá. Se você tá com pouca flacidez, vai no bioestimulador mesmo para engrossar a pele e impedir que ela estique tanto, né? Mas se a sua indicação é uma cirurgia plástica, depois com o passar dos anos você faz bioestimulador também para manter o resultado. Agora, quando a gente fala sobre qualquer tratamento que estimule colágeno, e esses tratamentos podem ser esses injetáveis que eu citei, como o Sculptra, Radiesse, o Elancê, o Harmonica, por exemplo, que é ácido hialurônico com hidroxiapatita, ou mesmo, por exemplo, o ultrassom microfocado, que ele age também na derme, mas também na musculatura e estimula colágeno. Você precisa que o seu corpo tenha as ferramentas para estimular esse colágeno. Então veja bem, não é o profissional que coloca o colágeno no seu rosto. A gente faz um estímulo, que geralmente é algum trauma, para o seu corpo poder trabalhar e produzir esse colágeno. Então, você precisa estar com o sono em dia. Pessoas acima de 50 muitas vezes têm problema com sono. Tem que ter uma prática de exercícios físicos. Você tem que manejar o seu estresse. Você tem que ter uma boa alimentação. Então, tudo é de dentro para fora, né? Não é só de fora para dentro, não é só o profissional que vai fazer por você o tratamento. Isso é muito importante para qualquer pessoa. Então, ok, entendemos, se estamos com um grande excesso de pele, não tem nada que vá fazer essa contração de pele que vá realmente me rejuvenescer 20, 30 anos sem um procedimento cirúrgico, beleza. Mas que tratamentos alternativos eu tenho? Bom, existem tratamentos que causam uma contração da pele, mas não é a contração que a gente espera, tá? Então é isso, se você tá com 1 centímetro de folga nessa pele, nada vai resolver como uma cirurgia. Mas existem tratamentos que sim contraem a pele. Então, por exemplo, alguns peelings. O peeling de fenol é o peeling que mais causa essa contração. Só que nesse momento específico ele está proibido pela Anvisa. Existem peelings alternativos. Então tem Ata com Croton, por exemplo, que também promete essa contração. É menor do que o fenol, vai melhorar sim, vai melhorar ainda rugas, marcas de expressão, ok, mas não é como um procedimento cirúrgico. A gente tem alguns laser de CO2, por exemplo, também causa uma contração, mas nunca é como uma cirurgia. É importante vocês saberem para não se frustrarem, cada coisa em seu lugar. Um outro tratamento interessante para quem quer fazer um lifting não cirúrgico é o preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um gel e a gente vai colocar esse gel em certas áreas específicas para fazer volume. Porque o que acontece no envelhecimento não é só essa pele que esticou, a gente também perde gordura em algumas áreas e a gente tem uma reabsorção óssea em algumas áreas. Então, se eu faço esse preenchimento, eu coloco volume em áreas específicas, eu consigo esticar um pouco essa pele e o rosto, por conta disso, levanta. Então, e isso depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem aquele afundamento mesmo aqui nas têmporas, aquele afundamento na região das olheiras. A gente diminui esse volume no osso zigomático, que é aqui na maçã do rosto. Então, para pessoas que tiveram essas perdas de volume, a gente colocar volume vai fazer com que a pessoa rejuvenesça sem cirurgia, né? O rosto todo vai levantar, vai devolver um volume que existiu. Da mesma forma como a gente perde volume nos lábios, a gente pode devolver esse volume, por aí vai. Só que a gente tem um limite nisso, né? Aquelas demonizações faciais que a gente vê são porque as pessoas encheram de volume em lugar que não era mais indicado. Porque, lógico, quanto mais volume eu ponho, mais eu estico a pele.
Tem, mas tem um limite, a gente tem que ter uma noção artística, né? Uma noção do formato do rosto de uma pessoa. Não dá para ficar pondo sem parar os produtos. Mas o ácido hialurônico é muito bom e rejuvenesce muito se colocado de uma forma correta. Então eu também acho que o ácido hialurônico muitas vezes é mal visto pelos tratamentos que ficaram feios, mas os infinitos tratamentos que ficaram maravilhosos, ninguém sabe nem o que aconteceu. Simplesmente a pessoa acordou mais bonita e não contou pra ninguém. Então, por exemplo, uma queixa muito comum, né? Aquele bigode chinês, essa sombrinha que vai aparecendo. Se eu preencho aqui em cima, né? Se a gente tá precisando de volume aqui em cima, aqui nas laterais, eu consigo levantar um pouco o rosto e eu melhoro esse bigode chinês. Ele só não vai ser resolvido quando realmente tem um grande excesso de pele que tá dobrando para cima do bigode chinês. Aí não há preenchidor que vença. A gente tem que avaliar caso a caso e dar para o paciente um plano de tratamento real, alinhar todas as expectativas. Então, para resumir, pacientes 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais podem fazer praticamente todos os tratamentos de harmonização facial feitos em todas as pessoas. O que a gente tem que levar em consideração é como está o envelhecimento dessa pele, porque cada pessoa é muito diferente. Hoje em dia, pessoas 50, 60, 70 mais são bem diferentes entre si. Se a pessoa tiver muito excesso de pele, muita flacidez, as cirurgias plásticas ainda são o padrão ouro, mas a gente sempre tem que associar os tratamentos para que tenha um melhor resultado. Lembrando que o estilo de vida, alimentação, sono, prática de exercício físico é fundamental para um melhor resultado nos tratamentos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Dúvida que vocês tiverem, perguntem aqui para mim, vocês podem ver que eu realmente respondo. E se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e nos vemos no próximo.